tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou responder as perguntas de vocês. Esse é mais um Responde Mikan. E se você quiser participar dos próximos vídeos, é só ficar de olho nas minhas redes sociais e aqui na aba comunidade do YouTube, porque sempre que eu vou gravar um vídeo de perguntas e respostas, eu aviso pra vocês já me mandarem. E vamos começar porque tem bastante coisa. Aqui na aba comunidade, Sephora Sampaio mandou: há alguma possibilidade de vermos Mimi e Carol juntos nessa temporada? Aquele contexto básico, né? Nessa temporada do quê? De House of the Dragon, porque eu tô fazendo a cobertura da série. E Mimi e Carol somos eu, Michelle Aroca e Carol Moreira. E eu acho que sim, tem essa possibilidade com certeza de ter a collab, porque a gente gosta muito de gravar junto. Eu e o Michel já estamos gravando vídeos juntos na nossa cobertura, inclusive tem link aqui embaixo. E a Carol também tá fazendo cobertura da série, mas a gente sempre acaba gravando alguma coisa juntos. Eu não combinei nada ainda por enquanto, mas é bem possível que role, tá? Já fica aqui a minha recomendação pra vocês irem lá nos canais deles também, se inscreverem e acompanharem essas coberturas. Tem várias perguntas aqui sobre a minha maratona de One Piece, que pra quem não sabe eu tô assistindo, né? Então Maurício Trovo perguntou se eu desisti de One Piece e Matheus Gomes perguntou onde eu tô em One Piece. E eu já quero dizer que não desisti de jeito nenhum de One Piece, tá, pessoal? Continuo assistindo. Eu só dei uma parada agora por enquanto por causa da cobertura de House of the Dragon, que acaba me tomando quase todo o tempo. Eu tava revendo as 2 temporadas anteriores pra me preparar pra terceira, mas antes de fazer isso, primeiro eu concluí o arco que eu tava assistindo de One Piece, que é o arco de Skypiea, que inclusive eu gostei bastante. Eu sei que tem pessoas que não gostam tanto assim, porém eu curti bastante de forma geral. E eu pretendo voltar a assistir em breve, porque eu tenho uma longa jornada pela frente em One Piece. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo recentemente nas minhas redes sociais falando dessa jornada, falando que eu comecei a assistir e chamando todo mundo pra começar essa maratona também. Então a minha ideia é fazer atualizações com uma certa frequência sobre os arcos que eu já vi, as minhas impressões sobre eles, contando mesmo como tem sido a experiência. Talvez, quem sabe, isso vire também um vídeo pro YouTube mais pra frente, mas a minha ideia inicial é fazer vídeos mais curtos nas redes sociais. Então eu já tô trabalhando nos roteirinhos desses primeiros vídeos, que vão falar dos arcos iniciais ali de East Blue, depois de Alabasta, e aí quando eu alcançar o ponto que eu tô no anime mesmo, aí vou espaçar um pouquinho mais, mas a ideia é, em breve, começar a lançar esses vídeos mais curtinhos. E falando em One Piece, tem uma outra pergunta aqui de Gui Gomes Molinari, falando: oi Mikan, começar One Piece do zero ou esperar a nova versão? E é bem interessante essa pergunta, porque existe um novo anime de One Piece que tá sendo produzido, né, que se chama The One Piece. E no momento que eu gravei esse vídeo, fazia pouco tempo que tinha saído o primeiro grande trailer desse anime e tudo mais. Então agora a gente já tem uma expectativa aí pro lançamento dele. Pelo que eu vi aqui, a primeira temporada vai sair em fevereiro de 2027, então tá relativamente perto já. E aí eu acho que existem vantagens e desvantagens em cada opção, né? Lógico que eu só vou saber 100% quando sair esse anime novo, mas eu acho que o que dá pra dizer logo de cara é que o The One Piece ele vai ser um anime por temporada e ele provavelmente vai condensar um pouco mais a história. Ele vai adaptar de uma forma um pouco mais fiel o mangá. Então, quem quiser ir mais direto ao ponto, talvez seja melhor pegar por ele. Quem preferir uma animação mais moderna, com gráficos mais recentes, talvez prefira esse anime novo. Porém, tem aquela coisa, ele ainda tá sendo lançado, né? A primeira temporada vai sair ainda. E aí depois você vai ter que esperar a próxima temporada. Então depende muito do seu objetivo, né? Se você quiser ir assistindo a história direto, talvez seja melhor fazer meio que o que eu tô fazendo agora, de já assistir. Mas às vezes a pessoa também fica intimidada porque o anime atual de One Piece tem mais de 1000 e poucos episódios. Então, às vezes ela prefere esperar temporadas menores e assistir aos poucos. Eu realmente acho que depende do que a pessoa quer, sabe? Eu, por exemplo, quando comecei a ver o anime de One Piece e compartilhei isso nas redes sociais, recebi várias mensagens de pessoas dizendo: ué, mas vai ter o remake agora, pra quê? É melhor esperar. Só que eu queria ver One Piece naquela hora, eu não queria esperar, sabe-se lá quanto tempo, até estrear o novo anime. Agora a gente pelo menos tem uma previsão, na época nem tinha isso direito. Então eu pensei que pra mim era melhor se eu assistisse o que já tinha. Eu acho que vai depender muito do que a pessoa quer, sabe? Além disso, ainda tem a versão live action, que é a série da Netflix, que eu gosto muito, tá? Foi por onde eu comecei a assistir, e eu tenho 2 vídeos a respeito dela que eu vou deixar linkados aqui na descrição. E tem o mangá também, que vai ter muita gente que vai defender que é a melhor forma de consumir, e eu não duvido, eu tenho muita vontade de ler o mangá também. Acho que no fim das contas, o que é importante é conhecer One Piece e conhecer essa história, viver essa história, porque realmente ela é muito especial. Eu tô bem no comecinho e eu já consegui ver quão especial ela é, e eu espero ver mais ainda, sabe? Então não importa muito o formato,
fato se você vai ver a versão nova, a versão antiga, mas vale a pena dar uma chance pra One Piece, realmente é muito legal. Fabrício perguntou, o que mais te anima e o que mais te incomoda nessa época de Hotted, que é House of the Dragon, né? Essa é uma boa pergunta, viu? Tem muita coisa que daria pra responder nessas duas categorias, o que mais me anima e o que mais me incomoda. Eu diria que o que mais me anima é que é muito legal ver o quanto as pessoas gostam de falar dessa coisa que eu gosto tanto de falar também. Eu acho que é o mais legal, assim. Eu faço a cobertura aqui no canal, eu faço as lives, e assim, no momento que eu gravei esse vídeo, eu já tinha feito as 2 primeiras lives, e elas ficaram com cerca de 4 horas de duração cada uma, além dos vídeos que eu fiz com o Michel. Então, assim, é muita coisa, eu tô falando bastante do assunto, e mesmo assim as pessoas engajam, as pessoas querem me ouvir falar, querem conversar sobre esse assunto, querem trocar ideia. Eu gosto muito disso, eu acho muito especial. E lógico que isso acontece durante o restante do ano, quando não tem temporada, mas eu acho que na época da temporada, as pessoas estão procurando mais o assunto, tem coisas novas saindo, então o pessoal se empolga mais, e eu acho que acaba vindo pro canal também, então fica uma sensação meio de um evento especial, sabe? Tá todo mundo aqui, parece uma grande convenção de fãs desse universo. E o que me incomoda, eu acho que pode ser um outro lado da mesma moeda, talvez, que como o assunto tá muito mais em evidência e o canal acaba ficando muito em evidência também, isso às vezes acaba trazendo pessoas que não tão muito afim de conversar da melhor forma, sabe? Às vezes eu sinto que eu acabo chegando a pessoas que realmente não querem ouvir o que eu tenho a dizer, que já tem uma ideia pré-estabelecida de como eu penso ou como eu deveria pensar, e aí essa oportunidade de trocar uma ideia sobre algo que a gente ama acaba virando muito mais, ai, a Mikan só fala isso, a Mikan só faz aquilo, a Mikan só pensa dessa forma, e por isso eu não quero assistir, ou então eu vou assistir só pra dizer que ela pensa dessa forma, sendo que às vezes eu falei outra coisa nada a ver. Isso acaba sendo um pouco mais chato, e eu percebo que essas interações, elas acontecem muito mais nesse período que o canal fica mais em voga, o que é super natural de acontecer, né? Quando eu falo do universo das Crônicas de Gelo e Fogo em outros períodos, quando não tá rolando temporada de série e tal, normalmente quem tá aqui é mais o público que tá sempre no canal, então as conversas acabam sendo bem mais tranquilas e com menos inflamação, sabe? Mas eu acho importante dizer que a grandíssima maioria das interações que eu tenho nessa época é super legal, eu gosto muito dessas interações, eu acho que as pessoas realmente amam esse universo e eu fico muito feliz de proporcionar um espaço para que a gente possa trocar essa ideia, que a gente possa conversar sobre o que a gente ama, sabe? Eu gosto muito de época de temporada por causa disso, e eu espero que vocês estejam curtindo também. E eu tô nesse momento bem corrido de transição agora. Além da cobertura de House of the Dragon, que tá tomando bastante tempo, eu tô fazendo o planejamento do canal pro segundo semestre. Porque sim, a gente já tá no segundo semestre de 2026, tá passando muito rápido. E aí eu quero te perguntar, já passou metade do ano e você ainda não testou a Insider? Se você ainda não fez isso, agora é um ótimo momento para começar. Isso porque nesse começo de julho estão rolando várias promoções no site. Além de ter frete grátis acima de determinado valor durante o mês todo, até o dia 7 estão rolando promoções diárias dos best-sellers. Por exemplo, peças femininas como a Daily T-shirt e a saia midi Kyoto, ou peças masculinas como a Tech T-shirt Gola V. Vale a pena olhar o site porque são 7 dias para conhecer essas peças mais vendidas com condições especiais. E com o meu cupom MIKAN, como tá escrito aqui na tela, você consegue ainda mais desconto, né? É só clicar no link da descrição e o cupom já vai direto pro seu carrinho. Aproveita essas promoções para conhecer as peças e entrar no segundo semestre já com uma rotina mais inteligente. Muito obrigada, Insider, por patrocinar esse vídeo e bora para mais perguntas de vocês. Tem 2 perguntas aqui que eu acho que se conversam bastante. Uma é amantes geopolíticos falando: o que tu acha sobre a possibilidade do Martin expandir mais o mundo de GOT, mostrar mais continentes, povos, regiões e criaturas, ou até linkar os novos livros com as teorias do povo que vivia na água, Império Antigo que tem relação com a Pedra Negra Muscosa? E aí tem uma outra pergunta de Mr. Me Gusta, que é bolacha ou biscoito aí, né? Mas a continuação da pergunta é: na sua opinião, não acha que o universo de Gelo e Fogo já deu o que tinha pra contar? Assim que o Cavaleiro dos Sete Reinos e a Casa do Dragão acabar, eu vou ignorar tudo que sair depois. História já acabou, é a mesma coisa com Boruto. Realmente são perguntas que são diametralmente opostas, né? Uma pessoa acha que tudo que tinha que ser contado já foi contado e não aguenta mais, e outra quer saber mais detalhes desse universo, quer que ele seja mais explorado. Eu queria saber a opinião de vocês aqui nos comentários, mas qual é a minha opinião sobre isso? Eu acho que existe uma diferença entre o George R. R. Martin expandir o universo, contar sobre os lugares que existem nesse universo e desenvolver
desenvolver as histórias ali dentro. Tem algumas histórias que ele desenvolveu, tem outras que ele só menciona que existem, não aborda ali com muitos detalhes. A gente vê muito essa diferença no mundo de Gelo e Fogo, por exemplo, que tem os trechos com história mesmo, e tem alguns trechos que só falam de forma geral sobre um lugar ou outro, dão uma informação aqui e ali, mas que sinalizam que pode existir uma história maior por trás. Tem inclusive um vídeo meu recente aqui no canal que eu falo de lugares misteriosos aí do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, e se você for ver, tem alguns desses lugares que tem algumas linhas de informação só, não tem lá muita coisa, porque o George R. R. Martin não explorou necessariamente essa parte ainda, ele só menciona que existe, menciona por cima. Isso não quer dizer necessariamente que ele vá fazê-lo um dia, pode ser só parte daquela construção de mundo mesmo. Mas tem coisas que ele já desenvolveu mais e tem coisas que ele ainda pretende desenvolver no futuro. Acho que um exemplo muito claro disso tá nas aventuras de Dunk e Egg, né? As histórias que inspiraram o Cavaleiro dos Sete Reinos, porque o George R. R. Martin já escreveu 3 das histórias deles, mas ele pretende escrever muito mais. E esse período em que os personagens viveram já foi abordado em livros como O Mundo de Gelo e Fogo, que ele vai contar essa história mais geral ali dos Targaryen, de Westeros. Então a gente sabe quem foi rei, sabe que teve guerra XYZ, mas o George R. R. Martin quer escrever as histórias detalhadas desses personagens nesses momentos. E aí, nesse caso, ele vai acabar fazendo uma expansão de mundo também, porque acontece, quando você detalha, você dá vida àquele mundo, você vai fazer essa expansão. E aí, quando o George R. R. Martin escreve sobre aqueles assuntos, a gente sabe o final que vai ter, a gente já sabe o que acontece no futuro. Mas quando ele vai lá e detalha a história daqueles personagens, ele tá trazendo temas, ele tá trazendo uma exploração do caráter daqueles personagens, ele constrói o mundo, ele traz informações históricas, mas é muito mais do que isso, sabe? Então eu acho que sim, ainda tem muita coisa pra contar, porque dentro desse universo existe uma possibilidade muito grande de histórias ali pra serem desenvolvidas, inclusive de personagens que já são conhecidos, como é o caso do Dunk e do Egg. São personagens que a gente conhece o começo da história deles, conhece mais ou menos o que acontece ao longo da vida e no fim da vida deles, porque eles são personagens históricos, mas os detalhes e a vida particular deles, que são coisas extremamente interessantes, isso ainda não foi contado. E eu não acho que se esgotou, mas eu queria saber a opinião de vocês. E eu acho que é importante dizer que a história que seria a principal, que é a das Crônicas de Gelo e Fogo, nem essa terminou de ser contada ainda, né? A gente ainda não tem o 6º livro, não tem o 7º livro, não tem a conclusão dessa história. E por mais que as pessoas vão dizer, mas teve Game of Thrones, teve o final, cara, é outra obra. Não é o final das Crônicas de Gelo e Fogo. Pode ter alguma similaridade, pode ter alguns elementos em comum, mas a obra que o George R. R. Martin escreveu e a adaptação da TV se tornaram coisas muito diferentes com o passar do tempo. Eu tenho inclusive um vídeo falando disso, falando do efeito borboleta e tudo mais. Então não dá pra considerar que a história das Crônicas de Gelo e Fogo já foi concluída só porque tem alguma coisa em Game of Thrones que pode ser parecido. Tem uma infinidade de subtramas ali nas crônicas que acabaram nem indo pra série, então elas nunca foram nem começadas e nem concluídas. Então eu não acho que tudo que tinha pra ser contado já foi. Falta muita coisa mesmo dentro das histórias principais. E se a gente for pensar na expansão de universo, em histórias diferentes se passando em outros lugares menos explorados, aí realmente tem muito pano pra manga, e até alguns dos projetos paralelos aí da HBO tinham flertado com isso, né? Flertado com explorar outros lugares do mundo conhecido, a própria série com as aventuras do Corlys Velaryon, que parece que talvez vai virar uma animação, mas pelo menos até o momento não foi 100% confirmado. Essa série poderia retratar o Corlys conhecendo vários lugares muito loucos do mundo conhecido, muito diferentes e tal, e isso seria algo construído em cima desse grande universo que o George R. R. Martin criou. Eu acho que existe margem pra isso sim, tanto pra novas histórias em novos lugares do mundo conhecido, pra gente desenvolver eles um pouquinho mais, como também nas histórias principais, as histórias escritas pelo George R. R. Martin, explorando os personagens, que no fundo são a coisa mais importante da história. Se ele vai fazer ou não, quando ele vai fazer ou não, aí eu já não sei, mas eu gostaria de ler sim. E vocês? Junior Alves perguntou qual a sua opinião sobre Supergirl. Meu, eu ainda não consegui ver Supergirl, eu tô muito atrasada pra ver, mas a pré-estreia foi bem no dia da primeira live de House of the Dragon e eu ainda não consegui ir no cinema pra assistir. Queria saber a opinião de vocês. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo quando eu assistir, falando o que eu achei do filme. Se vocês não ligarem que o timing vai estar completamente errado, né? Mas assim, eu gostei muito do filme do Superman, tem até vídeo aqui no canal. E eu não sei, né? Espero que Supergirl seja tão legal quanto. Eu vi por cima que algumas pessoas não gostaram, mas eu também não vi muitos detalhes, porque eu prefiro não
saber muito antes de assistir, né? Vamos ver quando eu assistir o que eu vou achar mesmo. Débora perguntou, sugestão de ordem de leitura pro mundo de A Song of Ice and Fire. Fogo e Sangue antes de GOT? Eu acho que depende muito do seu objetivo, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que é um guia de praticamente todos os livros que tem desse universo, e eu explico o que é cada um deles, sugiro algumas ordens de leitura. A minha sugestão, como eu falei, depende, mas uma que eu gosto bastante de fazer é que você leia primeiro O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é a história de Dunk Egg, porque eu acho que é uma ótima apresentação desse universo, é uma história que é mais simples, é mais contida, bem mais rapidinha de ler, e aí se a pessoa gostar, quiser ler mais, ela pode pegar os outros, né? Mas vai depender muito realmente, né? Eu comecei a ler pelas Crônicas de Gelo e Fogo, que são a saga principal, e eu recomendaria demais, pega o primeiro livro ali das crônicas, pega o A Guerra dos Tronos e lê mesmo. Porém, às vezes a pessoa tá vendo House of the Dragon agora e quer pegar o Fogo e Sangue pra saber todos os detalhes aí antes de conferir a adaptação. Nesse caso, talvez o Fogo e Sangue seja um início melhor. Até porque nas Crônicas de Gelo e Fogo eles mencionam algumas coisas que fazem a gente sacar o que aconteceu no final da Dança dos Dragões, né, que é o conflito mostrado no Fogo e Sangue e em House of the Dragon. Então talvez se a pessoa quiser evitar esses spoilers, entre aspas, ela queira começar pelo Fogo e Sangue, mas eu acho que como uma leitura inicial, o Fogo e Sangue talvez não seja o melhor de todos, porque como eu já falei em alguns vídeos, ele funciona como se fosse um livro de história ali dentro de Westeros, então ele é escrito como se fosse uma documentação ali, vão narrando o que aconteceu, mas não de um jeito que é pra ser super empolgante. A história é empolgante porque o que acontece é muito interessante mesmo, mas ele não é feito de uma forma pra te gerar um grande suspense, te gerar grandes emoções, como vai acontecer com os outros livros do George R. R. Martin. Ele é uma leitura um pouquinho mais árida do que os outros, eu diria. O que não quer dizer que ele não seja incrível de ler. Eu gosto muito do Fogo e Sangue, mas como a primeira leitura, talvez ele não seja o mais legal. Realmente, como eu falei, vai depender do seu objetivo. Se a pessoa disser que não tem nenhum objetivo, não quer ver nenhuma série, não quer nada, só quer ler um livro legal, eu falaria pra ela escolher entre O Cavaleiro dos Sete Reinos ou o A Guerra dos Tronos. Depende se ela quer ler algo mais curtinho e mais rápido, ou se ela quer mergulhar num livro grandão que vai ser muito mais denso. Os dois são incríveis, os dois são maravilhosos e eu recomendo muito. Se a pessoa já tiver mais familiaridade com esse universo, quiser saber o que acontece na Dança dos Dragões antes de ver a adaptação em House of the Dragon, aí pega o Fogo e Sangue. Mas em outras situações eu recomendaria pegar o Fogo e Sangue depois de ter lido alguma outra coisa desse universo, tá? E o Mundo de Gelo e Fogo, que é basicamente uma enciclopédia, um atlas e um livro de história de Westeros e do mundo conhecido, eu recomendaria meio que nem o Fogo e Sangue, pra pessoa ler depois de já ter uma certa familiaridade com esse universo, e aí mergulhar na construção de mundo, ver cada detalhezinho e tudo mais. Mas seja lá por onde você começar, eu só queria dizer que vale muito a pena ler as obras desse universo. Eu gosto muito, e eu fico muito feliz quando as pessoas decidem ler também. Lógico que eu fico feliz quando elas veem meus vídeos, quando elas comentam a série, mas realmente quando você pega os livros, outro mundo se abre e é muito bacana. Comentem aí também as sugestões de vocês de ordem de leitura, quem sabe vocês tenham insights que eu não tive, mencionem coisas que eu não mencionei. Bora conversar aqui nos comentários. E se você quiser participar do próximo Responde Mikan, é só ficar de olho nas minhas redes sociais e aqui na aba comunidade, que eu sempre peço perguntas quando eu vou gravar. Se você gostou, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!